Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um grande conteúdo aqui para tirar dúvidas, alertar vocês, mostrar caminhos, tá? Judicialmente, o INSS ele pode apelar da sentença. Olha lá, quando o segurado tem uma sentença favorável na justiça, né? Poxa vida, ganhei um processo, estou tranquilo, agora eu vou receber meu benefício, ainda vou ter direito a receber atrasados. Mas será que é assim mesmo que acontece? Será que o INSS deixa assim tudo tranquilo, deixa tudo calmo? Nós vamos passar aqui informações importantes, tirar dúvidas e mostrar para vocês que a coisa não funciona bem assim, tá? Quando o segurado ele entra com uma ação contra o INSS e consegue uma decisão favorável, nem sempre a situação está resolvida. Olha lá, o INSS ele tem o direito de recorrer dessas sentenças, pessoal, buscando modificar ou reverter o resultado. Não dá sossego, não. Essa possibilidade legal está prevista no sistema judiciário, né? Mas muitas vezes causa aí apreensão, prolonga sofrimento dos segurados, que dependem do benefício e muitas vezes estão na expectativa, naquela esperança, né? Poxa, eu consegui. E no fim acabam sendo surpreendidos. A continuidade, né, sobre as apelações do INSS em processos judiciais e suas atualizações, que destaca ainda nuances em questões emergentes, que não foram abordadas. Por exemplo, nos últimos anos, diversas decisões judiciais têm colocado em evidência práticas questionáveis do INSS, especialmente no manejo de recursos e revisões. Tá? A questão, por exemplo, frequente levantada a respeito de prazos processuais, o INSS ele tem direito de apelar, como o segurado também tem, né? Mas ele deve fazê-lo dentro de prazos estabelecidos. Muitas vezes a morosidade do cumprimento desses prazos resulta em prejuízo para os segurados e permanece em uma situação de vulnerabilidade enquanto aguarda a resolução. Quer dizer, o problema já vem se agravando enquanto está o andamento do processo, mas a decisão judicial não quer dizer que isso tudo acabou. Em alguns casos, o INSS solicita a suspensão da execução da sentença, enquanto a apelação está em trâmite. Olha lá. Essa prática, embora legítima, ela é criticada por prolongar a instabilidade financeira desses segurados, especialmente aqueles que já tiveram uma perícia judicial favorável. Casos emblemáticos demonstram que sentenças favoráveis aos segurados elas podem ser revertidas em instâncias superiores. Isso deixa o segurado de cabelo branco, tá? Isso reforça a importância, por exemplo, de você apresentar, você que está com um processo, que está nessa situação, provas robustas e bem fundamentadas desde o início do processo, garantindo que a sua defesa ela resista a essas apelações. A distinção entre benefícios temporários e definitivos também é um ponto crucial nessas apelações do INSS. O órgão frequentemente ele busca converter decisões, por exemplo, de aposentadoria por invalidez em concessões temporárias. Ele fala, não, mas isso não é incapacidade definitiva. Passa a tentar mudar dentro da justiça para, por exemplo, o auxílio-doença, justificando que o segurado ele pode ser reabilitado. Isso gera mais judicializações, questionamentos sobre a real capacidade do segurado. Nos últimos meses, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, está monitorando essas ações, buscando implementar medidas para reduzir esses impactos de apelações no judiciário. Essas propostas incluem a criação de câmeras especializadas para tratar exclusivamente de recursos previdenciários, acelerando esses trâmites. Algumas decisões relacionadas ao INSS têm gerado uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, o que significa que as interpretações dessas decisões elas podem impactar outros casos similares em andamento. Isso traz expectativas para os segurados e advogados, né, com relação à uniformidade nos julgamentos. Uma recente lei nos processos previdenciários trouxe, por exemplo, uma mudança significativa na forma de como esses recursos serão tratados. Entre elas está a exigência de que o órgão apresente justificativa, né, o INSS tem que apresentar justificativa detalhada para o seu recurso, buscando reduzir o número de apelações proletórias. Quer dizer, em alguns tribunais, as decisões sobre recursos, elas variam consideravelmente.
Essa falta de uniformidade alimenta a insegurança jurídica, prejudicando os segurados que não sabem ao certo qual será o desfecho dos casos em diferentes instâncias. Você pode ter ganhado em primeira instância, mas já não sabe como vai ser na segunda, como vai ser para frente. Quer dizer, isso tudo é uma insegurança terrível. A AGU, né, a Advocacia Geral da União, também desempenha um papel de assessorar o INSS na elaboração desses recursos. Recentemente, a AGU tem focado em estratégias para defender as contas públicas, o que inclui restringir impactos de decisões que concedam benefícios de forma ampla. Quer dizer, a AGU também vai lá na justiça e não, a gente tem problemas também com contas públicas, não pode também ficar acatando todas os processos a favor dos segurados. Quer dizer, é uma briga, pessoal, é uma briga. Agora, o que menos interessa, que nós estamos vendo, num caso como esse, é o problema do segurado, que está sem receber renda, que está incapacitado para trabalhar. Para reduzir esse número de apelações, há um movimento crescente em direção aí a acordos judiciais entre os segurados e o INSS. Essa prática busca evitar a judicialização, acelerar o processo, né, e os direitos desses beneficiários. Após aspectos que destacam um cenário de constante mudança, no qual o papel do segurado, do advogado, das instituições judiciais é essencial garantir justiça e proteção social. Com base nessas atualizações, o tema com relação a debate previdenciário vai continuar sendo de atenção e de uma evolução jurídica. O processo judicial contra o INSS geralmente ocorre após a negativa ou a suspensão de um benefício. Os casos mais comuns que envolvem são auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o benefício de prestação continuada. Agora, se as perícias fossem consideradas justas, se o INSS tivesse credibilidade, a judicialização seria menor, com certeza. Quando o segurado obtém uma vitória, por exemplo, em primeira instância, a sentença ela deve ser cumprida de forma imediata, ou aguardar o trâmite, né, o trânsito em julgado. No entanto, se o INSS decidir apelar, o segurado vai enfrentar um novo período de incerteza. A apelação do INSS é uma estratégia frequentemente para prolongar as disputas judiciais. O órgão muitas vezes busca esse argumento baseado em critérios técnicos, alegando que o segurado não atende requisitos legais ou que a decisão judicial não respeitou as normativas administrativas. E esse cenário ressalta a complexibilidade desses processos e a necessidade sempre de um acompanhamento jurídico para combater essas ações. Olha a importância do advogado, pessoal. Uma das principais justificativas para os recursos apresentados pelo INSS é a alegação de que os laudos médicos apresentados pelos segurados, eles não são suficientes para comprovar a incapacidade alegada. Gozado, né? Laudos feitos por peritos especialistas que acompanham a evolução da incapacidade do segurado, para o INSS eles não são suficientes. A perícia judicial nesse contexto, ela se torna essencial. Nos mesmos laudos, né, os peritos judiciais, eles vão perceber que, com certeza, comprova. Essa postura muitas vezes é criticada por retardar o acesso dos segurados aos benefícios que realmente necessitam. Além das alegações técnicas, o INSS também pode apelar com base na aplicação de técnicas jurídicas específicas. Não tem funcionário para fazer análise de benefício, mas tem um batalhão de advogados, viu, pessoal? Algumas dessas teses envolvem interpretações de legislações previdenciárias ou mudanças recentes em normas administrativas. Isso demonstra que o sistema previdenciário ele é complexo, está sujeito a interpretações que favorecem sempre o INSS, nunca o segurado. O direito de apelação, embora legítimo, ele gera impactos profundos. O segurado está enfrentando dificuldade financeira, emocional, aguardando uma resolução definitiva dos seus processos. E nesses casos, a demora agrava essas condições. A justiça, ela tenta mitigar esses impactos, né, com recursos, tentando, muitas vezes, antecipando uma tutela antecipada. Mas isso são ferramentas que permitem, por exemplo, garantir por um período
aliviar o segurado. Elas não podem ser eternas. A justiça tem que dar uma sentença. Os casos de apelação também geram sobrecarga no judiciário. Os processos, os tribunais, os desafios de lidar com toda essa demanda, é um cenário que está resultando cada vez mais na demora dos processos, na modernização do sistema, na contratação de funcionários, porque tudo isso aumenta, é uma sobrecarga muito grande, tá? A legislação também oferece mecanismos de proteção aos segurados, com possibilidade de executar provisoriamente a sentença mediante a um recurso. Essa medida ela só é permitida em situações específicas e pode ser contestada pelo INSS, né, que exige uma defesa fundamentada. Outro ponto são casos de, por exemplo, de pessoas que têm doenças graves degenerativas, doenças que se agravam rapidamente, são consideradas aí especiais, merecem uma atenção. O Ministério Público, ele também enxerga tudo isso como uma estratégia do INSS de prolongar simplesmente o processo, porque muitas vezes as apelações, elas não demonstram ali nenhum tipo de desfavor aos segurados. Por quê? Porque a documentação está robusta. As perícias que foram feitas foram demonstrados a incapacidade. O segurado conseguiu demonstrar, não só fisicamente e mentalmente, mas por elementos robustos que é a documentação. Então, por Ministério Público, ele encara isso como um prolongamento desnecessário, uma estratégia do INSS somente para ganhar tempo. E a Justiça tem essa consciência, tá? E está lutando, está tentando fazer o que pode. Agora, é lei recurso, tanto é que se você mesmo, o segurado, tiver uma sentença desfavorável, também pode entrar com recurso, com uma apelação a instâncias superiores. Mas não é isso que acontece. Geralmente o segurado ele não vai fazer isso, mas o INSS isso é comum. Então você deve estar sempre preparado, como nós falamos, pessoal. A preparação, por exemplo, para um processo judicial, você já teve a negativa dentro do INSS, bom, agora eu vou para a justiça e vai. Não, merece a mesma atenção, tem que ter acompanhamento, sabe? Você não pode largar de mão. O INSS, quando eu falo que não é para amadores, é em cima de tudo isso que eu falo, né? É como se você estivesse lutando com uma parede na sua frente e você tem que ultrapassar. Quer dizer, você vai ter que acompanhar, você vai ter que ser persistente, você vai ter que ser resiliente, você vai ter que continuar batendo até você conseguir o que você quer. E é direito seu, né? É no sentido figurado batendo, viu, pessoal? Não é sair agredindo ninguém, não. Tem gente que pode achar aqui que hoje a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque tem gente que não entende e depois sai, sabe? Então, o batendo é figurado, viu, pessoal? Não é para bater em ninguém, não. Eu estou falando com alguns aí, tá? Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vocês estão chegando aqui no canal pela primeira vez. Mais um conteúdo que demonstra a importância de estar sempre com a gente aqui, se informando, assistindo nossos conteúdos, prestando atenção, porque são informações assim que podem ajudar você a dar continuidade no recebimento do seu benefício, que é o essencial. Manter as suas contas pagas, o sustento da sua família, sabe? Infelizmente é assim. Se você for aguardar informações como essa do INSS, esquece. Você nunca saberia disso se não for aqui pelo meu canal. Então, que sirva já para você como um instrumento aí de informação. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre sendo beneficiado, informado, atualizado com conteúdos relevantes como esse. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, sempre me incentivando, interagindo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, abundância, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.